Então, na última vez que nós nos encontramos, nós falamos de algumas coisas importantes do território da canção. Ainda estamos na área de música mesmo, ainda não chegamos na parte de letra, mais música, né? E eu tinha mostrado para vocês algumas definições que a gente utiliza em canção. Eu falei mais da introdução, intermezzo e da coda, tá? O que eu gostaria agora que eu gostaria agora, na verdade, de fazer com vocês é terminar aquelas definições que a gente começou. Vão estar aqui, acho que em projetos do IFSP. Eu vou terminar de falar delas. Eu acho que eu não mandei o arquivo para vocês, eu não lembrei. Eu estou para mandar um outro arquivo, só para explicar para vocês o que acontece. Não é tão simples assim, né? Quando a gente faz os nossos encontros virtuais, se a gente só falar, tudo bem, mas a gente coloca músicas, por exemplo. Mesmo que eu faça o YouTube fechado, sem o não listado, né, só para pessoas, né, do meu grupo, ele ainda assim ele vai perguntar de direitos autorais. Ele vai ter essa questão. Então, apesar da gente ter tomado esses cuidados, ter usado a música numa versão do YouTube mesmo, tudo, ele quase que não abriu, ele me proibiu na Rússia. Como nenhum de vocês é da Rússia, eu não fiquei preocupado. Mas eu tive uma proibição no último vídeo. Então, subir os vídeos não é tão simples, tá? Subir os vídeos exige um pouquinho mais de tempo de trabalho. Eu vou aqui abrir, então, a parte de iniciação científica que eu fiz com a Luísa. Eu vou pegar aquele arquivo e vou projetar com vocês, tá? Agora, enfim, né, não com o intuito de fazer uma chamada oral, mas para ver, pelo menos, né, como é que vocês estão. Escrevam aqui para mim no chat a definição de intermezzo. O que é um intermezzo? Com as suas palavras, só para ver se vocês entenderam. Entrou mais alguém? Quem entrou que eu não vi aqui? Melissa, Bárbara, Letícia, Maiara. Bárbara. Entrou e saiu. A Bárbara deve ter mudado de pacote de internet. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Então, consta aqui no meu. Karine escreveu: intermezzo separa os dois temas da música. Eu vou mudar a palavra tema depois, tá bom, gente? A ideia do intermezzo é que ele separa duas execuções do tema inteiro da canção. Seria isso. Mas ele pode aparecer no meio disso. Ele pode aparecer no miolo disso daí. A gente vai ver, né? Porque às vezes as canções não são tão regulares, assim, introdução, tema, parará, repete o tema. Às vezes elas têm irregularidades. O Marcos escreveu separar dois atos da música. Seria mais ou menos essa ideia, como a Karine escreveu, né? O Marcos, a ideia é que separa dois pontos da música. Às vezes o intermezzo, gente, ele vem depois de duas estrofes e dois refrões, e lá no fim tem uma estrofe e um refrão que ele separa. Às vezes ele não separa exatamente no meio, tá? Ele separa numa parte que é uma parte intermediária, mas não é exatamente no meio. Bom, a Karine escreveu, Marcos escreveu, mais alguém quer chutar aqui? Mas é isso mesmo, né? O intermédio é aquele solinho, aquela parte instrumental fica no meio da música. Coda. Como é que vocês definiriam coda? Children of. Coda é a sigla em inglês para filhos de pessoas com deficiência auditiva, filhos de surdos. Mas não é isso, é outra coda que eu estou falando aqui, a coda italiana. Como é que vocês definiriam? Coda é a finalização da música, perfeito. É o fim. Você pode finalizar cantando, você pode finalizar instrumentalmente, você pode finalizar com um fade out, um recurso de estúdio, né? Um fade out, um corte seco, né? Enfim, a aparição de outra
de ruídos ou alguma coisa assim. Tem várias formas de finalizar uma música, tá? Só o Matheus, mais alguém? Vou descrever aqui para nós o que é coda. Ok. Introdução é introdução, né, gente? Tanto na literatura quanto na canção, introdução é aquele vai começar, né? Introdução do hino nacional. É isso aí, né? Uma introdução que todo mundo conhece. Mateus, que bom que o Mateus está aqui. Mateus Giuseppe Pocaia de la Ripa, boa noite. Prazer em tê-lo por aqui. Estou terminando de abrir o arquivo, então estava falando de coda, estava falando de intermezzo na canção, estava falando de introdução, né? E eu já vou trabalhar uma canção para nós aqui, com todas essas passagens, todas essas partes para a gente anotar, né? E existe também uma outra questão, né, gente? Só existe um intermezzo na música ou pode haver mais de um? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. O que vocês acham? Porque introdução só vai ter uma. Introdução é quando começa a música. Coda é a finalização. Pensa num fonograma. A música começa onde termina o silêncio e começa o som no fonograma, e a música termina onde termina o som e começa o silêncio no fonograma lá no fim. Né? Então você tem essas marcas. Pode ter mais de uma. Pode haver mais de um intermédio. Né? Tem, na verdade, canções que têm dois espaços de solo, dois espaços, né, de dois espaços de realização de uma outra coisa por um outro instrumento, ou até de repetição da voz pelo instrumento, só que numa outra perspectiva. Então, pode haver mais de um intermédio na canção. Ok. Quando, por exemplo, se eu pegar um disco tipo Dark Side of the Moon, que vocês conhecem, tem que estar grudada na outra. Quando eu sei qual é o começo e qual é o final da música? Isso tinha menos dificuldade nos discos, porque no disco você tem uma ranhura lá, né? Então você tem uma diferença de cor da ranhura, que às vezes não tinha, mas às vezes normalmente você tinha determinando qual é uma faixa e qual é outra faixa. Hum? Mas aí como é que você faz, por exemplo? Não sei, você pegou um disco Tommy do The Who, que é várias, né, uma ópera rock. Como é que você sabe quando termina uma, quando termina a outra? Convenção? Como é que você diz, olha, este extrato desse material sonoro que eu estou tirando é uma canção? Aí você corta lado A e lado B. É, é verdade. Então, o que está no lado B não pode ser continuidade exata do lado A, né? Se bem que tinha um disco do Jethro Tull, que é, se não me engano, é Thick as a Brick, espesso como um tijolo, em que tipo a música ia indo num fade no lado A e ela começava no mesmo fade, no fade in, né? Ia do silêncio até o som no lado B. Então você, mesmo que você virasse o disco, você ouvia como uma continuidade, porque a música era como se fosse os dois lados a música, né? No progressivo tinha bastante disso. Aí o que você citou, Karine, é o fade, né? Então você tá lá, baixou, acalmou, ficou silenciosinho, aí voltou outra. Pode ser. Tem músicas que tem fade no meio. Depois eu vou mostrar uma para vocês. Talvez não dê tempo hoje ainda. Mas, então, assim, eu estou aqui falando de definições em canção, mas essas definições valem, vamos supor, para 95%, 96%. Mas tem obras que fogem às definições, que é difícil mesmo definir, né? Onde começa. Você pega lá um disco antigo do King Crimson, aí ele tem assim, Epitaph, é uma música.
Aí essa música é dividida em 4 partes, entendeu? Essa música é dividida, mas é uma música só. Mas, tipo, você tem 4 faixas para a mesma música, né? Dá para reconhecer quando começa e termina cada faixa? Dá. E quando começa e termina cada modo de música? Dá, porque é uma intenção diferente para cada uma que ele coloca. Mas não tem como você, digamos assim, determinar de antemão. Você precisa de uma informação extra para determinar isso. É difícil de fazer. Então, uma das coisas que a gente usa não vale muito para música erudita, e por isso que para o progressivo é mais difícil, porque o progressivo é quase uma música erudita. É um flerte muito fácil entre o rock e a música erudita. Mas geralmente a gente deduz isso da estruturação tema-refrão. Então, se eu perceber que é um tema diferente, um refrão diferente, e que ele se repete mais algumas vezes, separado dessas repetições que tinha aqui atrás, de um tema e de um refrão, você tem um tema B, refrão B, né? Aí, e não volta para um tema A, normalmente a gente pensa e é bom, beleza, outra faixa, outra canção, né? Também é possível isso acontecer. Isso ficou mais difícil depois do Sgt. Pepper dos Beatles, porque o Sgt. Pepper dos Beatles ele era um disco que meio que foi feito conceitualmente, então ele emendava uma faixa na outra, né? Ia no fade de uma, você tinha no fade out de uma, você tinha o fade in de outra, né? E era tudo meio que a lógica do disco, né? Tanto é que a primeira faixa é a que fecha também. Ele começa com a música Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ele fecha com essa música, né? Não é a última faixa, mas ele tem meio que um fechamento desse rolê todo lá no fim com essa mesma música. Matheus, lembra de algum outro exemplo? Esses do rock geralmente ficam mais na minha cabeça. The Wall, do Pink Floyd também, né? Ele começa com uma música So yeah, I'd like to go to the show. E ele vai, ele volta para essa música. É como se ele percorresse todo um ciclo e chegasse lá de novo, né? Embora no The Wall seja mais fácil você localizar quais canções, as canções separadas umas das outras, né? Ele foi, mas ele é meio que se você deixar a agulha correr no seu Spotify, deixar a agulha correr, você ouve ele tranquilamente, uma faixa atrás da outra. Tem isso aqui, o Matheus, tem um pessoal do rap que usa muitos interlúdios também. Ok, Matheus, né? Muito bem. Sobrevivendo no Inferno do Racionais faz isso, né? Como é que você define aí, nesse caso, interlúdio, Matheus, para diferenciar de intermédio, o interlúdio? Só para eu completar as minhas definições aqui. É uma faixa sem letra, só um beat que serve meio que para amarrar uma faixa na outra. Ok, beleza. Então é como se você tivesse uma ponte instrumental lógica entre uma faixa e outra, feita por uma faixa específica para fazer isso. Uma faixa separada, ok. Hum. Então tem um conceito parecido com o que eu pensava mesmo. Tipo o Central do Brasil no disco 2 Legião Urbana, né? Ninguém sabe por que, que a música tá lá passando aqui. Emenda Andréa Doria com Tempo Perdido lá no final e você tem uma faixa instrumental no meio, né? Uma coisa mais ou menos assim. Tá, gente. Ok. Então, vou tentar recuperar os termos que a gente estava trabalhando na última aula. Então, canção, linguagem artística que envolve componentes verbais, falados, entoativamente compatibilizados com componentes musicais. Então, o que é fundamental na canção, a partir daquilo que a gente estuda de canção, é que a canção não é só música e letra, ela tem uma ideia também de mensagem, e de mensagem que pode ser meio que contada pelo cantor, né? Então, por isso que o cantor de rap é um cantor, ele não é um declamador, ele é um cantor, porque ele efetivamente utiliza um ritmo musical, utiliza uma rítmica e utiliza uma forma de dizer que não é uma forma de dizer do cotidiano.
embora nós possamos assimilar elementos dessa forma de dizer do cotidiano nesse dizer cantado do rapper, né? Isso uma vez me perguntaram, né? Uma vez um rapper me falou isso, né? Ah, eu não sou um cantor. Eu falei, claro que é um cantor, né? Você não fala como você faz rap. Então, você está utilizando sua voz para criar uma determinada melodia. Ah, mas eu não sei com precisão qual o tom. Não, gente, não é verdade. Vários rappers cantam e eles sabem onde começar, com que entonação começar, entendeu? Se eu estou lá fazendo um rap, né? Aqui estou mais um dia, sob o olhar. Eu não vou começar o rap assim. Aqui estou mais um dia, sob o olhar solitário do vídeo. Ninguém vai me ouvir, entendeu? Ninguém vai me ouvir. Eu não vou começar nesse tom. Eu posso não ter a precisão tonal, mas eu tenho uma noção do tom que eu começo. Eu tenho uma noção do que eu uso para minha voz ficar melhor, entendeu? Então, o rapper, eu considero, e a semiótica da canção considera rap canção e rapper cantor. Um rapper é um cantor. Então, é importante isso, né? Então, veja só. Canção, ela tem esse elemento de fala, que é muito importante para a canção, né? Esse elemento de voz falada que se agrega à voz melodizada, né? Fonograma. Fonograma, como eu falei para vocês no último encontro, é um arquivo de som. Você pode ter fonograma que não seja de canção? Você pode. Porque o que é o fonograma? O fonograma é o arquivo, entendeu? Assim como a película, por exemplo, você fala película, sabe que é um filme, né? Parou, começa de um zero de exibição e termina lá no fim, quando, né, não tem mais nada para exibir, ela fica preta, enfim, né? Então, película, sei lá, é um filme. Aqui, fonograma é um arquivo de áudio. Por que é importante a noção de arquivo de áudio? Porque é só pelo arquivo de áudio que nós conseguimos estudar as canções. Ah, professor, as pessoas cantam as canções do dia a dia. Cantam, mas se você não registrar, não gravar, não tiver alguma coisa para estudar a canção, você perde essa condição de estudo, né? É como a gente gravando as pessoas, os linguistas gravando as pessoas falando. Eu sei como as pessoas falam, mas a questão é que na ciência eu preciso provar, eu preciso ter uma gravação, preciso ter um elemento para me aproximar disso. Transcrição. Aqui eu estou chamando de transcrição, né, a maneira de anotar e registrar elementos de qualquer produção sonora. Você pode transcrever uma fala? Pode. Sim, você vai escrever aquilo que foi falado, mais ou menos isso. Mas tem modos de transcrever. Você pode transcrever só colocando as palavras e dando um sentido no texto. Você pode transcrever com as hesitações, com certas marcas que a linguística tem, para mostrar que aquela vogal, sei lá, foi mais estendida. Aqui você teve uma hesitação, você teve uma quebra, você teve uma construção. Existem várias formas de você anotar ou transcrever uma fala. Da mesma forma, você vai transcrever uma letra. Transcrever uma letra é diferente de copiar a letra do encarte, tá? Vou dar um exemplo clássico para vocês. Vocês conhecem a música Geni e o Zeppelin? Quem conhece aí? Geni e o Zeppelin, do Chico Buarque. Conhecem? Sim, vocês conhecem, né? Bárbara desconhece, Melissa conhece, Karine não conhece. Ótima pedida para você conhecer, Karine. Obra-prima. Então, o refrão da música, ele é repetido de formas diferentes, né? Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Não, eu lembro desse refrão da música da Geni do Chico. Ok, gente. Aí vocês vão dizer para mim assim, tá, e o que isso tem a ver com o que você está falando de transcrição? Eu lia, eu tinha o volume 1 da História da Música Popular Brasileira, que era do Chico Buarque. E aí tinha as letras. E eu li as letras, né? E num determinado momento da canção Geni, eles trocam pedra por bosta. Eles cantam, joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. E não tinha na letra. Né? Eu li a letra, mas não está escrito isso daqui. Né? Eu era criança, será que os caras erraram? Será que estava errado? Será que. Né? O que será que aconteceu? Obviamente, censura, né? Eram outros tempos, enfim. Mas a letra que estava ali não estava honrando tudo que eu ouvia no fonograma, percebe? Por alguma razão, aquilo não foi transcrito. Quando eu
como um cara que estuda música, vou estudar uma canção, eu tenho que transcrever a letra da canção. Então, posso olhar para o encarte? Posso, mas eu vou utilizar da transcrição. Eu preciso saber exatamente o que foi cantado, porque às vezes o que foi cantado não aparece ali. Às vezes até se usa alguns efeitos sonoros com falas que têm a ver com a letra, que tem a ver com o que está sendo colocado ali, que não é transcrito, não aparece, né? E isso acontece muitas vezes quando as pessoas pegam uma base que já tem alguma coisa cantada e cantam em cima dela alguma outra coisa, né? Então, às vezes, ganha um outro sentido, né? Parece que as duas coisas dialogam, mas você precisa dizer, como um analista de canção, quais são as coisas que estão lá, né? Letra de música, desculpa, eu pulei transcrição, melodia. Melodia, como eu falei na última encontro, você pensa uma sequência de notas musicais, não de acordes musicais. Bárbara, pode falar. Ô, professor, então na transcrição, lembrando daquela aula que a gente comentou sobre onde começa e onde termina o fonograma, então tudo que é falado dentro do fonograma tem que aparecer na transcrição. Exatamente. Tá. Então, veja. Inclusive aquelas partes que não são cantadas, né? Que são Isso, só entoadas, assim, declamadas. exatamente. Então, veja só, eu tô lá ouvindo uma música, né, dos Chico Mineiro, vamos supor, uma música clássica lá. Aí o cara canta, fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Aí, no momento, eles param, e então foi que eu vi que o Chico Mineiro, blá, 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 ele conta toda a historinha e ele volta para a música. A historinha não é qualquer coisa, não, gente. A historinha é importante para você entender o contexto da música. Então, faz parte desta obra artística completa a presença da historinha. Entendeu? Então, são elementos que a gente vai ter que ponderar na canção. Um cara como Adoniran Barbosa, depois, se vocês quiserem ler a minha tese, um cara como Adoniran Barbosa, ele praticamente botava fala em tudo, porque ele vinha do rádio. Então, essas inserções faladas eram fundamentais para ele. Entendeu? E tem bandas que são teatrais também, elas usam muito essa coisa da fala. A Blitz usava muito na década de 80 essa coisa da fala. E fazia parte da música, não é, vou anotar de qualquer jeito. Não, você faz parte da música. Ah, mas eu não consigo colocar isso numa tonalidade precisa. Não tem problema nenhum. Significa que você, dentro dos parâmetros musicais, você está num parâmetro de alta figurativização. Eu vou explicar depois para vocês o que é isso. Que é quando você se aproxima muito da fala. Entendeu? Não é fala, mas é bem próximo, tá? Então, tem que transcrever tudo, Bárbara, tem que colocar tudo. Então, melodia, você sempre pensa em notas. Dó, mi, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, si, do, mi, ré, mi. Você pensa assim, sequências de notas. A voz humana, a não ser a voz de alguns monstros que a gente nem consegue produzir harmônicos que batem e fazem, né? Tem umas pessoas que conseguem isso, né? Mas aí é fora do comum, né? Mas normalmente a voz humana produz uma única melodia com um timbre, vários harmônicos e tudo, mas a melodia é considerada uma única linha de instrumento, né? Então é um instrumento monofônico, se considera a voz humana. O instrumento polifônico é aquele que produz várias, ou pode produzir várias notas ao mesmo tempo, né? Nós produzimos vários harmônicos, mas em tese nós produzimos uma só linha melódica, né? Então melodia é isso. É importante pensar nesse formato, né? A letra de música, aqui definindo, o componente verbal da canção tomado como texto escrito. É o elemento verbal com significado em língua natural presente em uma canção. Então, se eu tiver uma música assim, badabauê, 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 badabauá, badabauá, badabaraê, eu tenho um monte de esquetes. Eu não consigo, a não ser que eu prove que esses badabauê têm uma relação, como tem, por exemplo, Bate Macumba do Gil, tem uma relação de construção e desconstrução. Aí a letra tem um encaminhamento, entendeu? Eu tenho realmente uma letra, algo sendo dito. Mas às vezes eu posso ter a voz humana usada meramente como imitação de um instrumento ou até como um instrumento a mais na música, tá? Então aqui a gente está pensando letra de música com
algo que é um elemento verbal com significado em língua natural, né? Não numa língua inventada, né? Inventada que eu digo, em uma língua que só o cara entende, entendeu? Em tese, está comunicando alguma coisa, né? E aí, para o nosso efeito de análise, isso também é uma coisa complicada. Tem. A Karine quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Karine, você está escrevendo? Tem uma banda cujas músicas são num idioma que eles mesmos inventaram. Eu conheço uma, o Sigur Rós. Sigur Rós, é uma banda islandesa. Vou até escrever aqui, ver se é essa aqui, ó. E, aliás, é a minha banda preferida. Eu adoro os caras, eu adoro esses caras. Esses caras eu ia fazer um estudo separado desses caras, porque eles são tipo uma exceção à regra. Eles são meio que inexplicáveis. Por quê? Quando eles fazem as músicas, eles usam um instrumento numa língua desconhecida. Então, era para a gente entender o instrumento como se fosse um sketch, uma vocalização. Só que a forma como eles fazem, parece que eles estão cantando alguma coisa, parece que eles usam palavras, né? Então, ela fica meio que no limite dessa ideia de letra. Eles têm letra ou não têm letra, né? Quer dizer, eles estão falando uma palavra que não tem uma significação, mas não, se você for cantar aquilo, tem que cantar com aquela palavra para dar aquela sonoridade. Então, eles ficam meio nesse limite, tá? Eles ficam meio nessa zona desconfortável para o semioticista, porque eles estão empurrando o conhecimento de canção para frente, né? Eles estão fazendo uma coisa que ninguém fez antes. Eu ia fazer, inclusive, um artigo sobre eles logo que eu terminei o doutorado, mas eu fiquei muito cansado, não consegui fazer. Dá muito trabalho essas coisas. Mas o meu estudo ia a partir disso, né? Até de umas coisas que o Tati escreveu na obra dele, né? Quer dizer, o que acontece com o Sigur Rós? E aí eu queria que vocês prestassem atenção nisso que eu vou falar agora e não tenham, assim, como é que eu posso dizer? Não riam do que eu vou dizer, porque é uma característica do consumo de música. Na década de 60 e 70, quando, na verdade 50, até antes, 45 para frente, quando as músicas de outros países começaram a chegar no Brasil, as pessoas não sabiam as línguas dos outros países. Não sabiam italiano, francês. E depois, quando você teve um bombardeio de inglês, década de 60, 70 para frente, as pessoas não sabiam inglês, né? Então, elas ouviam as músicas e elas interpretavam pela melodia da música o que a música poderia querer dizer, mas elas não entendiam as letras das músicas, né? Um exemplo disso, você tinha uma banda que era brasileira, inclusive, cantava em inglês, que era o The Folhas, eram bons, tocavam bem, então eles cantavam uma música chamada My Mistake. Quantos casais dançaram juntos essa My Mistake, essa música? Essa música é bonita mesmo, mas ela fala sobre um cara que foi preso. Ela fala do crime que o cara cometeu. É muito louco, gente, porque elas não sabem inglês, elas estão ouvindo. Então acontece com essas pessoas mais ou menos o efeito que a gente tem com o Sigur Rós. A gente não tem a certeza e a gente fica atribuindo aquelas palavras ditas algum sentido dentro da melodia que elas estão, mas a gente não sabe aquele sentido. Isso é muito interessante. Isso criou várias músicas em inglês. Isso é uma coisa que a gente até poderia estudar, se alguém aí tiver interesse em fazer um estudo nesse sentido, de músicas que recebiam letras populares em português. Feelings, exatamente, Morris Albert. Feelings, Morris Albert é um caso desse. Acontece isso com Aleluia, do Leonard Cohen. Todo mundo acha que é uma música romântica. Ela não é uma música romântica, é uma música de desespero. A Nina Simone até fez um cover, tá? Sim. Então vocês já estão levantando exemplos aqui, mas no Brasil acontecia coisas assim. Tipo, você tinha uma música, vamos supor, sei lá, sei lá, ela matina, aí os caras, a lagartixa na parede, a lagartixa, aí se chamava a música de Melô da Lagartixa. Tinha uma música chamada Build, eu esqueci o nome da banda, House Martins chamava, os House Martins, The House Martins.
É uma música que tinha um ritmo assim. Aí ficava um coral. Pa, 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 belt. Pa, 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 belt. Aí o pessoal começou a cantar essa música, papel, e ficou o melô do papel, essa música. Não sei se vocês lembram disso. A música do papel, exatamente, música do papel. Tem nada a ver com o papel, gente. Tem nada a ver com o papel. Mas o que, que aconteceu? Aconteceu exatamente isso que está acontecendo com o Sigur Rós. É o limite da noção de letra. É quando a letra perde o seu contexto, ela é, digamos, tomada inteiramente pela melodia, porque você desconhece a letra, você começa a atribuir significados. E quando você não tem os significados da língua original, você atribui significados da sua língua nativa. É muito louco isso. E isso aconteceu pra caramba nos anos 70, 80. Vocês já são numa geração que sabe mais inglês. Mas teve várias gerações que não sabiam inglês e ouviam as músicas do mesmo jeito e inventavam o que a música estava dizendo, tá? Então, só para complementar essa ideia. Olha, eu não falei de arranjo. Arranjo é o modo de organizar os diversos instrumentos, vozes e componentes sonoros que constituem uma obra musical. Importante. Músicas a capela tem arranjo? Tem arranjo. A escolha foi a capela. A escolha de arranjo foi a capela. É um tipo de arranjo. Então, tem vários tipos de arranjo. Tem estilos de arranjo. Depois a gente mais para frente vai falar disso. Fala. Quando eu estou me referindo a fala, eu estou dizendo expressão verbal das línguas naturais. Fala é o que você faz no cotidiano. Fala é como você fala no cotidiano. Mas por que você disse que a música tem um componente de fala? Porque a música simula, na verdade não é nem simula, ela produz algo que pode ser entendido como uma fala do cotidiano. Essa é a ideia. Né? Canto. Canto é diferente de fala, no sentido que canto é uma expressão melódica da voz humana com ou sem componentes verbais. Você pode cantar sem letra. Vocês têm noção disso, certo? Você pode cantar sem uma letra. Tem várias músicas que são cantadas sem letra. Aí tem frase musical. Talvez isso aqui eu precise exemplificar num outro. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, tá, desculpa. Então, o que é uma frase musical? Então, pararararara, é uma frase, a outra frase. Pararararara. Ok, isso são frases musicais. Quando eu pego um conjunto dessas frases, que parece que formam um discurso, então, pararararara, 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 parece que eu fechei um discurso. Aí isso as pessoas costumam chamar de tema musical. Na música a gente pensa um conjunto de frases que formam uma lógica, né, um percurso, que pode ser entendido como um percurso. Por que uma frase musical não é um tema musical? Porque experimenta cantar sem respirar todo parabéns para você. Você vai ficando sem fôlego. Você não chega, você tem que ter paradas, tem que ter intervalos. Né? Enunciei uma coisa, enunciei outra, você tem que segmentar, mesmo o discurso musical, né? Muito bem. E unidade entoativa. Unidade entoativa é o modo como o cancionista vai recortar a letra da música. Eu vou explicar isso melhor depois. Esse é o fundamento, Mateus Pocaya. Esse era o fundamento era a unidade fundamental da semiótica da canção. Seria a unidade entoativa.
seria assim, por exemplo, eu tenho, por exemplo, uma frase... Sei lá, parabéns para você. Em tese, quando eu faço essas notas. Pá, 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 pá. Eu tenho essa frase. Mas eu posso fazer nessa mesma frase duas ideias distintas. Eu sabia, eu não sei, por exemplo, eu sabia, eu não sei. Aí, na hora de interpretar, o cantor pode até dar uma segmentazinha. Eu sabia, eu não sei. Ele pode até dar uma segmentada, a depender de como a unidade entoativa se forma. Então, se eu recortar isso diferente, pode ser que a minha compreensão da sequência dessa frase, por causa da letra, da sequência musical, seja outra. Então, onde eu tinha uma elevação, pode ser que eu estou entendendo que eu tenho uma finalização. Onde eu tinha uma queda, pode ser que eu estou entendendo um novo início de alguma coisa. Então, o sentido vai mudar conforme eu recorto a letra dentro daquela melodia. Vou utilizar mais na frente uma canção do Noel Rosa para a gente ver isso, tá? Parte. Você tem o tema. O tema é, por exemplo, sei lá, assim, meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ok. Aí você tem todo esse tema desenvolvido. Aí na segunda vez que volta. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Se eu fosse falar rigorosamente em termos de música, o tema é o mesmo. Eu tenho um tema aqui, outro tema aqui. Às vezes tem o mesmo tema para fazer o solo. Mas eu chamo de parte, porque eu estou falando de canção. E aí a letra, junto com o tema, vai formar uma parte. Então, o tema apareceu aqui, parte A. Tema apareceu aqui de novo, repetido, parte B. Tema apareceu. Por que tem isso? Porque tem canções que elas são só repetição de tema. Então, você teria tema 1, tema 1, tema 1, tema 1, você não teria nada. Então, na verdade, você tem que estabelecer a partir desses tropes. Tem algumas músicas do Bob Dylan que são assim, tem 8 repetições do mesmo tema, com letras diferentes, né? Então, a gente convencionou chamar de parte. Parte é a divisão da canção baseada em temas e letras. Não é só o tema. Partitura, quem sabe música ou conhece música, é um tipo de registro de música. Esse é o registro mais universal de música. Você tem partitura, é aquele que você, quando você compra nas casas de música, você vem com aquele registro, vem as notas, o ritmo, compasso, né? Se tem um ralentando, se tem mais forte, mais fraco, essa é a partitura, né? Ela anota tudo isso. A tablatura é também uma forma de notação. Ela é diferente da partitura, tá? Tablatura é outra forma de notação. Ela é um pouco mais simplificada e ela permite te registrar mais diretamente quais são as notas e como é que você toca essas notas no seu instrumento. A tablatura tem essa facilitação, né? Na partitura você tem a música. Então você raciocina o teu instrumento, mas a música, aquela música serve, em tese, aquela partitura, você pode tocar com outros instrumentos, né? Desde que você compreenda o que está musicalmente escrito ali. A tablatura é mais voltada para um instrumento específico. Outras notações, tem um monte de notações. A gente vai estudar uma em particular, que é a notação do diagrama cromático, que é do Tati. Isso a gente vai aprender mais na frente, tá? Mas eu só adiantando para vocês. Encarte. O que é encarte, gente? Encarte é aquele material que vem nas obras musicais, enfim, disco, DVD, etc e tal, que normalmente tem informações técnicas e mais as letras das canções, né? Em formato de leitura. Normalmente o encarte não traz partitura nem tablatura e normalmente ele também não traz cifras. Eu não sei como é que está sendo agora, mas quando a gente comprava os discos, eles vinham basicamente com a letra das canções para você curtir, né? Quando a gente fala entoação é uma melodia típica da fala humana que pode ser organizada ou estabilizada melodicamente, né? Então, veja, por exemplo, se eu disser assim, se eu perguntar com que roupa eu vou, né? Se é uma pergunta, eu dificilmente vou dizer com que roupa eu vou. Se isso era uma pergunta, virou uma afirmação, porque eu mudei a entoação. Então, eu tenho uma melodia na minha fala, né?
Quando a canção quer usar a melodia da fala, ela, por exemplo, se é uma subida para fazer uma pergunta, então eu faço uma melodia de subida nas notas musicais. Então, fazendo com que roupa que eu vou? Aí eu estou fazendo uma pergunta. Não é uma pergunta como eu faria na fala, não, mas ela está utilizando mais ou menos o mesmo movimento que eu faria de subida na fala dentro da notação musical. Né? Essa é a ideia de entoação dentro da canção. Sketch. Bom, sketch é quando o cara faz o badagabá, bababadi, dadadã, né? Vem de sketch singing, era usado bastante no jazz, aquelas coisas que o pessoal fazia, né? Que é legal pra caramba, mas a gente não costuma associar isso muito tanto à canção, porque isso daí vai cair na praia do Sigur Rós, né? A gente não sabe muito, né, se é para a gente entender alguma coisa daquilo, simplesmente a gente curtir uma voz que está no ritmo, está afinada e está fazendo aquela produção. Né? Introdução eu já falei, intermédio eu já falei, coda eu já falei, eu não tinha falado de ponte. Então, ponte normalmente é entendido como aquilo que liga duas partes principais, dando um efeito de passagem. É diferente de um solinho que você faça, né? É tipo um pam, 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 aí começa outra parte, entendeu? Como se fosse algo, uma quebra que você põe no meio para realmente, olha, aqui acabou isso, agora vai começar essa parte aqui, né? Por que no intermédio? Se entende normalmente que o intermédio é um pouco mais longo. O intermédio é toda uma evolução musical, discursiva, instrumental, separando partes de canto. A ponte se entende mais como algo mais instrumental mesmo, né? Algo mais instrumental. Você tem três acordes que juntam uma parte com a outra, um pé, 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 aí vai, volta, né? Tem essa ideia de ponte. Bom, aí me faltou falar de macroforma, né? A macroforma é isso que a gente está conversando, que é a estrutura de descrição do arranjo, introdução, tema, intermédio, tema, coda, ou introdução, parte 1, refrão 1, parte 2, refrão 2, intermédio, parte 3, refrão 3 de novo, refrão 3 de novo, coda. Por exemplo, pode ser assim, entendeu? É como a gente pensa essa estrutura. Elementos sonoros adicionais, eu vou falar disso depois, né? São todos os elementos que não são produzidos pela voz ou pelos instrumentos musicais em condições de execução. Então, são elementos que você pode agregar num estúdio, por exemplo. E se agrega, hoje, praticamente as músicas se fazem quase inteiramente nos estúdios. Se agrega praticamente tudo no estúdio, né? E uma banda como Kraftwerk, ela é toda montada por músicas que são tiradas de ruídos e barulhos eletrônicos. Não tem nada ali que o cara toca um violão, não tem nada ali, é tudo eletrônico, né? Isso aqui é muito importante, porque não dá para falar da canção hoje sem esses elementos tecnológicos, esses elementos sonoros adicionais. Por exemplo, fade-in não é natural. Fade-in não é natural. Você pode até tentar fazer, mas ele não fica com a curva que ele fica quando você usa um editor de áudio. Então, eu tenho que ter o conhecimento de alguns elementos desses. E, finalmente, versão, que também pode ser chamado de interpretação. Então, eu tenho uma canção, sei lá, Aquarela do Brasil. O Matheus cantou Aquarela do Brasil, ele fez uma versão. Eu cantei Aquarela do Brasil, eu fiz uma versão. Tá? Versão é todo o registro de uma mesma canção gerando um fonograma diferente. Mesmo que seja o mesmo cantor, mesmo que seja a mesma partitura, mesmo que seja, talvez, o arranjo igualzinho, é uma outra versão. Por quê? Porque nunca fica igual. Essa é a graça da coisa, nunca fica igual. Né? Então, versão é isso, é cada diferente registro de uma canção. Roberto Carlos gravou 50 vezes detalhes, ele tem versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, tem versões diferentes de detalhes, tá? Sempre é importante dizer qual é a versão que você está utilizando. Porque muita gente, por exemplo, vai dizer assim, né, nós estamos utilizando a versão original da música do Limp Bizkit, que é Behind Blue Eyes. Meu, você já rodou, porque a música é tocada pelo The Who, lá atrás. Entendeu? Então é preciso saber a história da canção, como é que ela foi parar ali, e que não é a primeira versão, que já foi cantada antes, para você poder comparar. Então, gente, eu tomei um pouquinho mais de tempo de vocês hoje
para eu poder falar de todos esses elementos. Eu dei uma geral, e na próxima agora eu vou para o mais específico. Hoje vai dar para a gente mandar com mais tranquilidade isso daqui, porque eu cantando ninguém vai cobrar direitos autorais. Com certeza não, né? Só se eu colocasse uma faixa ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, tá gravado isso aqui, eu vou fechar a gravação e vou abrir para vocês fazerem perguntas ou tentarem confirmar algumas coisas enquanto a gente ainda tem tempo.